Olá, amigos! Estamos de volta para falar de mais uma cidade do interior e hoje falaremos sobre a cidade de Tanguá e sua Lagoa Azul. Vamos nessa? Marcelo Menezes falando e esse é o canal A Cidade Como Ela É. Se você chegou aqui agora, saiba que falamos das cidades do interior. Falamos um pouco de geografia, economia, história e, é claro, do turismo. Já te peço para se inscrever, deixar o like, compartilhar, para me animar a fazer vídeos de mais cidades e ajudar o canal a crescer, beleza? E fica até o final que Tanguá tem umas histórias bem legais, ok? Tanguá é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e seu acesso pode ser feito pela rodovia BR-101. Fica a cerca de 65 km da capital, 1h30 no máximo. Segundo estimativas do IBGE, ela tem cerca de 35 mil habitantes e faz divisa com os municípios de Itaboraí, Saquarema, Maricá e Rio Bonito, que foi nosso último vídeo. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no final também, beleza? A economia de Tanguá, ela gira basicamente no setor terciário, com comércio e serviços, um pouco de pecuária e na agricultura, com foco na plantação de laranjas. A região de Tanguá está cada vez mais próxima de conseguir o selo de indicação geográfica das laranjas produzidas na sua região. Isso significa que um produto com indicação geográfica ele é único e que ele só tem nessas propriedades, porque a sua elaboração ela é influenciada por diversas características ambientais, culturais e de uma determinada região. A cidade ela não possui shopping e tem um pequeno comércio, mas é muito perto de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, que tem um comércio muito bom. Dá uma olhadinha aí e um pouquinho do comércio de Tanguá. A sua história começa no século XVI, quando a região era ocupada pela tribo Tupi dos Tamoios. Nesse século, os colonizadores portugueses anexaram à região a capitania do Rio de Janeiro e a dividiram em 6 marias e as concederam a Miguel de Moura. Este, por sua vez, repassou aos jesuítas, para que esses catequizassem os índios. E em 1662, os jesuítas venderam as terras a Manuel Fernando Osório, que fundou a vila de Santo Antônio do Caceribu. No século XVIII, Dom João VI concedeu a Pedro Freire Ribeiro uma sesmaria com 1 légua quadrada, onde passava o rio Tanguá, que fazia limite com as terras dos sertões da localidade chamada de Poço dos Tanguá, expandindo o território que atualmente é o município. Em 17 de março de 1878, foi inaugurada a estação ferroviária de Tanguá, com a chegada da primeira composição de trens, vindo lá da estação de Porto das Caixas.
Esse ramal ferroviário fazia parte do prolongamento da Estrada de Ferro de Cantagalo, criada em 1860 pelo Barão de Nova Friburgo, em direção ao litoral, ligando as regiões cafeeiras à capital da província, que na época era Niterói. A sede do povoado passou a contar com abastecimento regular de água, e em finais do século XIX, quando ali foi instalado um chafariz erguido pelo coronel Luiz Pereira dos Santos, com o apoio do governador Floriano Peixoto, começou a desenvolver sua população. Em 1920, iniciou-se a construção da usina Tanguá de moagem de cana. Como resultado, a estação ferroviária de Tanguá passou a ter grande importância na região, já que dela saíam o açúcar e o álcool produzidos pela usina com destino a Niterói e ao Rio de Janeiro. Em virtude dessa importante atividade econômica, a vila de Tanguá foi elevada à condição de 5º distrito de Itaboraí, e em 1969 a Embratel inaugurou em Tanguá a primeira estação terrena de comunicação por satélite do Brasil, instalada lá no bairro Solar dos Duques. Nos anos de 1970, a construção da ponte Rio-Niterói absorveu muitos trabalhadores de Tanguá e utilizou a areia do município em suas construções. Nessa mesma época, iniciou-se o processo de loteamento das fazendas aqui da região de Tanguá, que deram origem aos atuais bairros do município. Com a redemocratização na década de 80, grupos se articularam visando a emancipação política do distrito de Tanguá, que se elevou ao município em 1995, separando-se de Itaboraí, portanto ela só tem 26 anos. Agora uma curiosidade, em 6 de abril de 1950, um grave acidente ferroviário de grandes proporções ocorreu aqui em Tanguá, com mais de 100 vítimas fatais. A causa apontada para tal evento foi que as águas do rio foram desviadas do seu leito natural, ficando muito próximas da cabeceira da ponte, provocando a erosão. O trem conhecido como Noturno Campista, que tinha 5 vagões e uma locomotiva, caiu no rio Tanguá, após o aterro da cabeceira da ponte ferroviária ter ruído pelas forças da correnteza depois de grandes chuvas. Já falando do turismo, a cidade tem alguns lugares bonitos para trilhas, tem a Cachoeira do Tomascar, na divisa com o Rio Bonito, e tem a famosa Lagoa Azul, um local que tem atraído muitas pessoas para um mergulho no verão. Mas, amigo, é só beleza mesmo. É um perigo entrar nessas águas, não vá, porque as águas podem causar risco para a saúde dos banhistas desavisados. O seu tom azul turquesa da água e o paredão das pedras chama a atenção dos visitantes para o lugar tido como paradisíaco. Mas a origem de como se formou o espaço traz riscos à saúde, porque de 1978 a 2015 a mineradora Sartor explorou o mineral fluorita aqui na região e a água da chuva se acumulou na cratera, que se formou nos 37 anos de atividade. Essa água, em contato com os elementos químicos, como alumínio, manganês e flúor, deixou o tom azul ou esverdeado da água. Mas a exposição a longo prazo a uma água com alta concentração de ácido fluorídrico pode gerar no corpo humano algumas doenças. Pode chamar a atenção pelo tom azul turquesa da água, mas é um perigo. Dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz da Lagoa Azul. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Te agradeço por ter ficado até aqui. Já te peço para compartilhar, deixar o like para me animar a fazer vídeo de outras cidades e ajudar o canal a crescer. E lembre-se, te vejo no próximo destino. Fui!